Olá a todos, muito bom dia. Hoje acordei muito cedo, 4:30 da manhã, são agora 7 horas e eu quero falar com vocês sobre um tema bastante sério que está a acontecer neste momento. Melhor dizendo, isto está sempre a acontecer e as pessoas nem sequer se dão conta. E para as pessoas que estão agora na última parte do despertar, vocês têm que estar muito bem atentos a este tipo de manipulação. Para aqueles que não sabem, né? A criação do drama, a criação do caos que existe neste mundo. E é bom que as pessoas que estão agora com uma consciência muito mais desperta, com a consciência muito mais expandida, comecem-se a dar conta. Se vocês ainda não se deram conta, por favor, vejam este vídeo até ao final para que vocês entendam como é que as coisas funcionam. Eu também não sou nenhum experto nisto que vou falar. E simplesmente ontem fiquei consciente de como as coisas estão a acontecer agora neste mundo. As últimas cacetadas ou patadas, não é? Patadas de cavalo que estão a dar, porque é mesmo assim. É possível que no ano 2025 ou 2026 alguma coisa vá acontecer, este sistema tem que cair. Se não cair, estamos todos fodidos. Quer dizer, isto vai para pior. E o que neste momento os governos estão a fazer é criar caos. Caos, drama em todos os países do mundo. Okay? Existem uns que estão mais controlados, que é no caso da China, mas aqui na Europa, nas Américas, por estes lados, está a haver caos. Caos e drama para toda a gente. E é bom que nós nos desliguemos deste drama, deixemos-nos de nos identificar com tudo o que está a acontecer neste mundo, porque o que está a acontecer neste mundo é uma distração. É uma distração para que... Vamos, espera aí um bocadito, hein? Distração é que tu não te foques em ti, que tu não tenhas tempo para pensar na tua vida, para pensar quem és tu, o que andas aqui a fazer, como não tens consciência do que vives dentro de uma trampa, que eu também não sei, mas em princípio estamos dentro de uma trampa, numa prisão, onde nos sugam a nossa energia para conseguir, né, ainda alimentar todo este holograma, todo este metaverso, para que isto continue a funcionar, não é? Não só este metaverso, mas o próprio criador deste metaverso, que ele se alimenta. Nós somos, em princípio, né, a sua fonte de energia. Como eu já falei no último vídeo, se vocês não viram, vão vê-lo. Então, nós não nos podemos identificar com todo este drama, com todo este caos. Eu vou-vos informar sobre algo, né? Vou-vos dizer como é que isto funciona. E isto que vos vou dizer não fui eu que descobri. Lembrem-se, para quem já viu todos os meus vídeos, em um desses vídeos eu falei que um dia qualquer, no ano 2008, 2009, eu encontrei um livro na internet que era muito bom, que falava de todas as teorias de conspiração que existem neste mundo. E foi um livro espetacular, 700 e tal páginas, letra pequeninha, e lá contava-nos tudo aquilo, como o mundo funciona. Então eu vou-vos explicar esta parte que está a acontecer agora neste momento, que é o caos, o drama.
Isto sempre existiu, né? Além das guerras que criam, que também faz parte do sistema de colheita de energia, do sofrimento, do caos, existe também a parte da desordem. Quer dizer, que as pessoas não se sintam seguras, não se sintam que sintam injustiça. E nestes casos, como vocês sabem, aqui na Europa está a ser invadida, não é? Com o permisso dos governos, que venham pessoas da África. Existem pessoas muito boas que vêm da África, mas a maior parte deles não são boas pessoas, não vêm com boas intenções, têm outras culturas, têm outras formas de agir, têm outras formas de pensar. E o que acontece? Os governos sabem disso. Os governos estão a fazer isso de propósito. É uma forma de agir que os governos têm, de criar o caos, de criar o drama, que as pessoas não consigam estar calmas, estar tranquilas para que o seu cérebro, para que o seu ser se manifeste. Então, criar drama, criar insegurança, criar incertezas. Então, agora que estamos a ser invadidos aqui na Europa e o caos está a ser instalado, que vocês podem muito bem ver na televisão ou em canais alternativos ou aí redes sociais, onde se mostra perfeitamente que os delinquentes, entre aspas, estrangeiros, ou mesmo a forma de vida que os estrangeiros adoptaram aqui na Europa é a mesma que nos seus países. As estradas todas porcas, os tendeiros, como se chama em Espanha, não é? Montam a sua barraca, entre aspas, no chão, vendem as suas bugigangas, sem pagar qualquer tipo de impostos. Vocês já sabem que o maltrato às mulheres europeias, não é? As violações que existem, os roubos, as agressões, tudo isso se intensificou para aí vezes 1000. Não sei, mas aumentou bastante. E vemos que uma das formas e vocês ainda não prontos, para aquelas pessoas que não sabem, uma das formas de criar ainda mais drama, mais incertezas, mais tudo, é a justiça. A justiça, vocês já vão ver que agora, ainda ontem eu vi um meme, uma foto informativa, onde mostravam um inglês, não é? Ou é um irlandês, não importa. Vocês sabem o que está a acontecer lá por Irlanda, lá por Inglaterra, que aquilo é um caos autêntico derivado às diferentes culturas que lá existem agora neste momento. Isto não é obra do acaso, não é? Isto está a acontecer agora. A justiça mete, e mesmo em Espanha, e em Portugal, e em Alemanha, um homem que viola a uma mulher ou um homem que mata, se for estrangeiro, se vier lá da África, não vai para a prisão. Leva não sei, se calhar tem que fazer um curso qualquer de adaptação, ou o que seja, 2 ou 3 meses, e se for um nativo do país que roubou, vamos imaginar, uma cerveja, algo que custou 20 euros, vai 1 ano para a prisão ou 2 anos para a prisão. Ou simplesmente por postar que não queremos estrangeiros, já tem 4 anos de prisão ou 2 anos de prisão. Vocês estão a ver, quando a população ouve este tipo de notícias, este tipo de injustiças, cria este caos, este drama, essa revolta dentro das pessoas. E é isso que eles querem. Eles querem que as pessoas fiquem assim. É assim que eles agem. Estas pessoas que estão para trás, esses portais orgânicos ou essas consciências artificiais ou sintéticas, como eu lhes chamo, eles foram criados para fazer este tipo de drama, este tipo de caos. E é bom que tu que estás aí desse lado
que já começas a ser consciente, saias te desligues desse caos, te desligues desse tipo de drama. Eu sei que é difícil, claro que é difícil, quando nós vemos a injustiça à frente dos nossos olhos. Quando vemos a polícia, em vez de apoiar os nativos, está a apoiar os que matam. Vocês souberam do caso que mataram três crianças? Né? E está tudo bem. Eu não sei, eu acho que eles estão soltos. Hã? E possivelmente a justiça nem os vai prender. E se os prenderem é durante um mês, um ano, nem tanto. Enquanto que normalmente uma pessoa que mata outra tem 10, 15, 20 anos de prisão. Mas não, como são estrangeiros, para criar o caos, para criar o drama, para criar esta revolta cá dentro, o que acontece? Vão dar-lhe um mês, 2 meses, ou passando, dão-nos uma sentença de 5 anos ou 10 anos, mas passando 6 meses estão cá fora. E depois as notícias, como eles são donos de todas essas meios de comunicação, então eles soltam a bomba, soltam a notícia e as pessoas ficam revoltadas. Para quê? Para criar confronto. Eles sabiam que isto ia acontecer. Eles sabiam, isto foi tudo planeado. Tudo foi planeado já há mais de 50 anos, tudo isto. Ou mais. Eles fazem planos a longo prazo. Nunca fazem planos a 1 ano, a 2 anos. Não. É 50 anos, a 100 anos. A Agenda 2030 já estava a ser planeada lá atrás, muito lá atrás. Antes da União Europeia ser implementada, ou estarem a falar da construção da União Europeia, da união dos países europeus. Antes dessa data já estava a ser planeado. O globalismo já estava a ser planeado antes de que eles abrissem todas as fronteiras para chegar aonde nós estamos. E é bom que vocês entendam isso. E vou-vos contar mais uma coisa que vocês têm que saber sim ou sim. E isto foi o que eu li no livro, como eles manipulam tudo isto, como manipulam a sociedade, como eles criam o caos, o drama. Então, muitas das vezes vamos imaginar que tu vives num bairro ou numa parte da cidade que não tem delinquência, que não tem drogas, que não tem... que tu consegues viver em paz, tu e os teus filhos não se sentem inseguros em viver lá, ok? Então, o que muitas vezes fazem, o próprio governo, né? E vocês sabem que os polícias e os guardas, e isso, eles são os paus mandados. Eles só obedecem às ordens. Se existem profissões que são a coisa mais... a pior profissão que uma pessoa normal pode ter, que por exemplo uma pessoa de bem pode ter, é ser polícia ou ser guarda. Porque tu vais ter de obedecer e vais ter de seguir ordens que muitas vezes vão contra a tua natureza. Ok? Tu vais ter muitas vezes até de matar. Lembre-se bem disso. Até de matar. Chegar ao ponto em que tu vais ser obrigado a matar, a maltratar a própria população. Quando tu sabes que é totalmente injusto. E isso é dos piores sítios para se estar. A pior profissão. Por muito boa pessoa que aquela pessoa seja, quando chegar esse dia, eu não gostaria de estar na pele dele. Ou pelo menos que tenha tomates e que se vai embora. que larga essa profissão para sempre. E vocês sabem, evidentemente existem muitas polícias corruptos. O que não falta é polícias corruptos. Não pensem que médicos corruptos, políticos corruptos, professores corruptos, em todas as profissões existem gente corrupta. Existe gente corrupta por todo o lado. Não pensem que uma profissão dignifica a pessoa, faz dela uma pessoa santa. Não! Ok? Mas não é isto que eu quero falar. Eu quero falar, vives numa boa comunidade, ali é tudo muito bonito, ok? E de repente
Hã? Tem patrulhas, tem polícia, a polícia passa de vez em quando e essas coisas. De repente, nessa localidade, a polícia deixa de passar, deixa de fazer as suas rondas. De repente, começam a aparecer pontos de vendas de drogas. Começam a haver pontos de prostituição. E vocês dizem assim, em 2, 3 anos, ou até menos, aquela zona vai ser um caos. Vai ser uma zona onde as pessoas não vão poder andar em paz, onde não vão poder viver em condições. E vocês pensam que é por acaso? Não, são ordens de cima. Há muita gente influente lá em cima. Quando querem vender, quando querem destruir alguma zona, eles fazem isso. E vocês hão de ver, pensem um bocadinho se na vossa zona, em algum lugar onde vocês conheçam, que antes era um bom sítio para se viver e agora é um caos. É uma zona de delinquentes, é uma zona de prostituições, de vendas, de crimes, onde a pessoa já não se sente segura. Vocês pensem um bocadinho e vocês vão ver como é que isso chegou até esse ponto. E vocês vão chegar à conclusão que aquilo que eu estou a dizer aqui agora é verdade. Ok? Bem, meus amigos, era isto que eu tinha para vos dizer. Estava cá dentro. Já ontem, depois de ver todo esse caos que agora está a existir agora neste momento, neste mundo, eu disse sim, tenho que fazer este vídeo, tenho que alertar, nem que seja uma pessoa, com que uma pessoa veja o meu vídeo, com que essa pessoa seja consciente, já está a ganho, ok? Já fiquei a ganhar. Não pensem que isto é fácil, uma pessoa se desligar do drama, desligar-se das emoções, né? Sempre vamos ter alguém ao nosso lado que é prejudicado por este drama e nós não podemos entrar no drama, não podemos. E vou-vos dizer uma verdade que eu penso que é verdade, não quer dizer, pelo menos é aquilo que eu observo. Apesar de haver já muita gente a despertar, essas pessoas são muito poucas. Muito poucas. E nós estamos espalhados. Imagina que na tua zona existem 1000 pessoas e dessas 1000 pessoas só 10 pessoas estão a despertar. Vocês nem se encontram. Vocês não se encontram. Não dá para vocês distinguirem quem é quem. Vocês não somos tantos assim. Não somos tantos assim. Não somos tantos. Eu estou desejoso que chegue o ano 2025. Entre do ano 2025 e 2026, alguma coisa vai acontecer. E como esses gajos, eu penso que é assim, e muita gente pensa como eu, pelo menos aquelas pessoas que têm uma intuição mais alta. Muita gente pensa que os que governam este mundo, esses portais orgânicos ou essas consciências sintéticas, eles sabem o que vai acontecer no ano 2025 e 2026. Eles sabem. E estão a fazer tudo por tudo para criar o caos. Estão a criar guerras, como vocês veem já no Meio Oriente, vocês já estão a ver na Venezuela, ou lá pelas Américas, vocês já estão a ver a Ucrânia, vocês já sabem, no Meio Oriente, não é? Esse Israel Israel pode fazer tudo o que quiser, pode matar toda a gente que quiser, pode mandar bombas para todos os países que não se passa nada. Enquanto que Rússia não pode participar nos Jogos Olímpicos, mas Israel, cuidado. Ele pode matar a quem quiser, pode bombardear quem quiser, que não se passa nada, pode invadir países, que está tudo bem. Para eles é carta livre. Vocês agora entendem quando as pessoas criam o drama? Criam todo este desordem.
Não caias nesta trampa. Desliga-te. Eu vou dizer assim, mesmo sabendo o que eu vos contei agora, mesmo tendo lido aquele livro, que eu não sei, eu já tentei procurá-lo, outra vez encontrá-lo, não o encontro. Não, perdi-o para sempre. Fiquei horas e horas a procurá-lo, porque é um livro espetacular. Não deu, mas pá, o que lá está escrito é ouro. Ouro. Uma vez que tu saibas isto, já não há volta atrás. E mesmo eu sabendo isso, mesmo assim é difícil a gente se desconectar do drama. É difícil a gente se desconectar das emoções que isso nos traz ao vermos as notícias. Esse caos todo que existe entre homens e mulheres. Tudo criado por eles. Tudo. Mas é claro que eles sabem que as pessoas hoje em dia, a sua inteligência está assim pequeninha. Vocês sabiam que o QI do ser humano está a descer. Não está a aumentar. Está a descer. Até a nossa massa cinzenta de 2000 anos para cá, fez um estudo e está a diminuir. O que quer dizer que nós estamos a ficar cada vez mais idiotas. E é normal, nós olhamos, vemos nas redes sociais e vemos que cada vez mais existem pessoas idiotas a dar lições de moral a toda a gente. E os idiotas seguem essas pessoas. Só por aí, nós para vermos se este mundo é idiota ou não, vemos o que é que as pessoas veem mais na internet, nas redes sociais. Quais são as tendências? Basta olhar para as tendências e vemos logo que as pessoas estão idiotas. O QI é abaixo de 100. Existem países onde o QI do ser humano está ao mesmo nível de um chimpanzé, que é de 85. Ok? E atenção, não é porque uma pessoa é doutor, ou estou a falar, tem um curso superior, que não seja idiota. Porque decorar coisas não significa ser inteligente. Ou mesmo que seja muito inteligente, mas está programado, porque passou horas e horas só a decorar cadernos e deixou a outra parte de pensar, de ter um sentido crítico pessoal, não o desenvolveu, ficou idiota. Então é preciso entender que existem muitos níveis de idiotez. Não é porque uma pessoa não tem um curso que é idiota. Mas muita gente pensa isso. Ok? Bem, meus amigos, não vos vou fazer perder mais o vosso tempo. Eu ainda tenho que fazer o meu trabalho, ainda tenho que trabalhar hoje, ainda não fiz muita coisa. Amigos, fiquem atentos. Eu sei que é difícil. Se tu estás numa cidade onde está a acontecer o drama todo, vai ser difícil para ti desconectar-te. Mas não vivas o drama. E como eu sempre disse e digo, já vos avisei para vocês fazerem os cortes psicomentais. Tudo nesta vida são programas. Nós atraímos para nós temos as nossas frequências dos programas que vamos atrair isso para a nossa vida. Por favor, façam os cortes psicomentais, façam os vossos... façam as constelações familiares, procurem bons profissionais, é claro. Até podem fazer mesmo o pêndulo, façam hipnose regressiva também, para ver bem como é que isso é, para tirar esses programas também, não é? Tentem de alguma forma resolver os vossos conflitos que vocês têm dentro de vocês. E isso é muito fácil. Basta vocês ficarem atentos ao vosso desordem mental.
Uma vez que vocês os identifiquem, vocês sabem o que é que vocês podem trabalhar, aquilo que vocês podem fazer, os vossos cortes psicomentais, aquilo que vocês não querem para a vossa vida. Eu não estou a dizer que graças a isso a minha vida ficou tip-top, mas graças a isso eu consegui resolver muitos conflitos que eu tinha, muitos programas negativos que eu tinha, que eu trazia, pelo menos o de escravidão. Eu tinha esse de trabalhar no duro, de ser sempre o escravo de onde eu trabalhava. Essa parte, pelo menos até agora, de 5 anos para cá, foi resolvida. Há muitas outras coisas que foram resolvidas, há muitas outras que têm que ser resolvidas, mas é o tempo é que faz com que isto, nada é de um dia para o outro. Bem, algumas coisas até foi de um dia para o outro, mas outras é com o tempo, não é? Isto é como uma árvore, vai crescer. Plantas e depois tens que dar tempo ao tempo para certas coisas se manifestarem. É assim, se na tua vida, na tua família houve violações, houve assassinatos, houve desastres, houve doenças fatais, tens que limpar isso, tens que desprogramar. Se não, lembra-te uma coisa, nós herdamos todas essas memórias e programas dos nossos antepassados. Mais tarde ou mais cedo, nós vamos ter de resolver ou reparar esses conflitos. O que está a acontecer hoje na Europa não é nada novo. Eu já tinha falado aí num vídeo, num dos primeiros vídeos, o que é que se está a passar aqui na Europa. As pessoas que foram violadas nas guerras aqui na Europa e mesmo nos outros países não foram resolvidos. Esses conflitos não foram resolvidos. Não foram reparados. Agora, o que vai acontecer? Ou vão reparar ou vai se repetir. Isto enquanto as pessoas não forem conscientes. É assim que este mundo foi programado, que este metaverso funciona. Por isso, cabe a vocês serem conscientes e viverem a vossa vida da melhor forma possível. Entenderam? Têm perguntas? Coloquem nos comentários, digam-me a vossa opinião e deixem o vosso like se esta informação vos foi útil e se não foi útil deixem o vosso dislike, também não faz mal nenhum. Bem, meus amigos, como eu sempre digo, desconfiem de tudo e de todos e nesta vida existem muitas vidas. E recordem, isto que eu falei aqui é só um pedacinho de tudo aquilo que existe da conspiração. E vou-vos dizer mais algo, né? Eu tinha que acabar isto, mas existe tanta informação que uma pessoa tem que falar que de vez em quando, quer dizer, a gente nem quer parar o vídeo porque para que as pessoas fiquem atentas. E recordem, essas pessoas que agora acordaram, agora no ano 2021, 2020, devido à pandemia, agora tornaram-se conspiranoicos, e é normal que uma pessoa desperte e fique conspiranoico, tenta ajudar outras pessoas, mas esses também, além, estão a fazer, apesar de estarem a fazer um bom trabalho, também estão a fazer um mau trabalho, porque estão sempre a criar drama. Cabe-te a ti que estás desse lado sair desse drama. Isso foi agora há uns meses, um ano ou 2 anos atrás. Ou se calhar agora há pouco tempo. Eu tinha um amigo meu que também tornou-se conspiranoico. E eu também, eu tentei ajudar toda a gente dessa parte, quando houve aí a conspiração da pandemia. Eu tentei ajudar toda a gente. Tentei avisar toda a gente para não meter aquilo que eles estavam a fazer. Estavam a meter. De certo modo também os tentei ajudar. Cheguei a um ponto que eu disse assim, está na altura de sair do drama. E o meu amigo depois escreveu-me por privado, então o que é que se passa? Tu apagaste tudo e não sei quantos? E assim, sim, é verdade, eu de vez em quando eu desligo-me de tudo e corto tudo para voltar ao meu estado natural. E então foi aí que eu decidi mesmo cortar todas as redes sociais também e sair do drama
apesar de eu vejo as notícias, mas não entro no drama, não fico furioso. Olha, aquele gajo violou, aquele gajo matou, caiu uma bomba, não sei aonde, e existem confrontos. Eu vou dizer assim, eu só vou ficar preocupado, eu só vou começar a agir, quando chegar a minha vez. Quando chegar aqui. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas nós temos que resolver este conflito. Não vai dar, não dá. Não dá. Quantos bilhões de pessoas somos? Somos 8 bilhões. Imagina que desse 8 bilhões, 7 bilhões têm um QI abaixo de 100. Ou melhor dizendo, são pessoas totalmente adormecidas. São pessoas totalmente idiotizadas. Ou vivem o seu dia a dia, não pensam em nada, não têm consciência de nada. O que é que vocês pensam que vai acontecer? Tu vais fazer o quê? Vais despertar a quem? Eu sei, olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu sei muito bem o que é tentar explicar uma coisa a alguém e essa pessoa dizer assim, tu estás maluco, tu és louco. Eu tive, por exemplo, a minha irmã. Ela viveu aqui na minha casa durante algum tempo, divorciou-se, veio para aqui, ficou aqui 2, 3 anos. Eu vou dizer assim uma coisa. Claro que eu de vez em quando falava com ela sobre muitas coisas e ela não percebia nada. Nada. E ela é uma pessoa, espiritualmente falando, muito à frente. Consegue ter experiências que eu nunca na vida vou ter, de certeza absoluta. E não conseguia entender nada daquilo que eu estava a falar. Nada. Só mais tarde, depois de eu falar, e tentar explicar as coisas tal como é que é, e ela, porque é uma pessoa compreensiva e por pena, ela assim a pensar, por pena eu ouvia-te. Até que lhe fez o clique. Até que entendeu. E como acontecia certas coisas na sua vida, não é? Como a separação e outros problemas que ela tinha, eu falava-lhe das coisas. Amigo, o que está dentro está fora. É das coisas mais difíceis das pessoas entenderem. Entender que o que está dentro está fora. Tu atrás para ti o que está dentro. E são coisas que as pessoas não entendem. Não é? A técnica do espelho, não é a técnica do espelho, é a teoria do espelho. Em que a gente espelha o que está dentro, tanto na parte que nós atraímos para nós o que está dentro, o mal, como também podemos atrair o bem, não é? O oposto. Então nós é que temos que nos dar conta de o que é que está dentro de nós que nós temos que mudar, não é? Os programas. Então tenham muito atenção a esses programas negativos que vão atrair para a tua vida caos. Caos. E isso, quando eu digo caos, o caos está em todo lado, especialmente nas famílias. Especialmente nos relacionamentos. Há caos. Começa com o chamado amor, que toda a gente pensa que o amor existe. Né? Que isso é um programa para que as pessoas façam o que tenham que fazer e para criar filhos. E depois, passando 2, 3 anos, começam os conflitos. Começa o caos, começa a desgraça. Amigos, atenção a esses programas. O que é que vocês atraem para a vossa vida? Tenta sair da melhor forma possível. Não é fácil. Só alguns é que vão poder sair neste final que está agora a acontecer. Existem muitos outros que dizem que muita gente vai despertar. Eu não acredito. Não tenho fé nisso. Sei que existem as energias. E essas energias, o que está a fazer é que essas energias estão a despertar. A despertar não. Ainda mais a despertar aquelas pessoas que realmente vão sair. Ou que estão na posição de sair. Essas pessoas sim. E são muito poucas que vão ser, vamos chamá-los assim, vão ser graduadas deste mundo. Vão entrar noutro nível. Eu não sei se isto é verdade ou é mentira, mas dentro do sistema como isto funciona, é
É assim que funciona. Mas eu não quero estar, como eu estou cá dentro, eu também estou dentro desse sistema. Ou desse programa. Mas não quer dizer que eu vá seguir esse programa. Ok? Porque esse é o programa da Matrix. Então, existe uma diferença entre eu e os outros que estão a seguir esse programa. Ou que acham que isso é tudo muito bonito. Vou ver, eu sigo o meu caminho, eles seguem os seus, eu como estou dentro do drama, estou dentro deste programa, vamos ver onde é que isto vai dar, que eu também não tenho a certeza, mas, como eu sempre digo, eu sempre duvido de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas vidas. Muito obrigado por vocês estarem aí e até ao próximo vídeo.